Olá pessoal, Inês é confundida com uma herege e é levada a interrogatório pelo Santo Ofício da Igreja. O Santo Ofício foi o nome dado à famosa Inquisição, nome usado desde o século XII e que se estendeu acho que até o século XVIII, se não me engano. A Inquisição Espanhola é sem dúvida a mais famosa de todas e deu muita cria, deu muito o que falar, muito livro, muito discurso e muito filme. Sombras de Goya é um desses filmes. É um filmaço de muitas estrelas. Eu peço seu joinha nesse vídeo, peço que você se inscreva e assista esse filme muito belo, mas que pena que é triste, porque retrata uma parte muito complicada da história humana. Uma das partes, da história humana. Sombras de Goya conta que, nos primeiros anos do século XIX, em meio ao radicalismo da Inquisição Espanhola e iminente invasão pelas tropas de Napoleão, o gênio e pintor espanhol Francisco Goya, Stellan Skarsgård, é reconhecido na corte do rei Carlos IV. Inês, Natalie Portman, é a jovem modelo e a musa de Goya, ela sempre posava para ele e ele tinha um certo carinho por ela. Mas era um carinho muito respeitoso, já que Inês era uma menina nova e de família rica e Goya era amigo da família dela. Inês é então presa sob a falsa acusação de heresia e nas intervenções do influente Frei Lorenzo, o espetacular de sempre Javier Bardem, conseguiu evitar que ela fosse brutalmente torturada nos porões da Inquisição. Esses personagens e os horrores da guerra, com seus fantasmas, alimentaram a imaginação e as pinturas de Goya, que foi testemunha atormentada de uma época muito turbulenta na Espanha naquele período. Sombras de Goya é um filme fantástico em vários formatos, principalmente porque Milos Forman, o diretor, conseguiu colocar em um filme de 1h50 toda essa loucura, essa história triste. O Frei Lorenzo, vamos vendo aos poucos, que não é nada daquilo que se pensava. Durante muitos anos, Goya, o pintor, tentou resgatar a menina Inês das masmorras, assim como toda a família dela tentou, sem sucesso. E o que se passou por lá dentro, depois sabe-se pelo filme. A receita de Milos Forman foi acertadíssima, tanto nos atores, atrizes sensacionais como Javier Bardem, Stellan Skarsgård, Natalie Portman, aliado a um roteiro muito bem feito, que não deixa nada passar em branco. Nada ficou para trás, mesmo porque a seleção de imagens do diretor Forman parece até aquelas pinturas antigas, sabe como é que é? Ele teve um certo cuidado de colocar dentro de um mesmo frame, um mesmo quadro, o personagem, os elementos da cena, mantendo uma escuridão lá atrás. Ficou tipo aqueles quadros antigos que a gente vê. Enfim, ficou muito, muito bacana. Vale aqui lembrar, fazer um parênteses, que bem ou mal foram as tropas de Napoleão Bonaparte que, quando invadiu a Espanha, destituiu o tal do Santo Ofício. Isso é muito bem mostrado no filme, assim como é também mostrada a forma com que os prisioneiros saíram daquelas masmorras, daquelas celas. Já não eram nem humanos, ficaram lá 10, 15 anos. Quem já leu O Poço e o Pêndulo, de Edgar Allan Poe, vai lembrar do filme, dessa história de Poe, que não fala muito bem disso, mas temos a plena certeza de que pelo menos acabar com a tal Inquisição foi uma coisa boa que Napoleão fez. Os historiadores que me desculpem se tem mais coisa boa por ali e não vamos entrar nesse detalhe. Do elenco nem precisa falar, Javier Bardem é um ator que pode fazer qualquer coisa, fica bom. Se ele for fazer papel de poste, de lata de lixo, vai ficar sensacional.
Natalie Portman, com aquele sorriso encantador, está sempre brilhante. Stellan Skarsgård nem se fala, o cara é um fera. Um grupo de atores bons que junto com Milos Forman deixaram esse Sombras de Goya sensacional. Milos Forman, o diretor, não precisa de legenda, ele é um daqueles diretores da safra antiga que sabia muito bem o que fazer com a sua câmera. Entre os clássicos Hair, Amadeus, Um Estranho Ninho, e se você buscar na internet a filmografia do cara, eu não tenho nem capacidade de falar um pouco dele. O cara é fera. Sombras de Goya é um filmaço, é um filme lindo, muito bem feito, apesar de retratar horrores daquela época bastante turbulenta da história. Você deve ver, e acho que até deve estar na Netflix. Vamos ficando por aqui, não vamos nos alongar muito, eu peço sempre o seu joinha nesse vídeo, peço a sua inscrição, deixe seus comentários, compartilhe, assista o filme e me diga o que você acha. Talvez você até já viu Sombras de Goya. É um filmaço. Fiquem bem e até o próximo.